Lucas 16. O capítulo 16 de Lucas relata duas parábolas: o administrador infiel e o rico e Lázaro. No meio das duas parábolas há uma abordagem à lei e o reino de Deus, onde os três relatos tratam do mesmo tema: o uso dos bens que Deus coloca em nossas mãos aqui na terra. A primeira parábola apresenta a ilustração do administrador infiel que usou os bens do seu patrão indevidamente e, ao ser ameaçado de demissão, cometeu mais infidelidade ainda com bens que não lhe pertenciam. E, embora aparentemente recebendo elogios por sua esperteza, ao final, no verso 13, está escrito: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Então, temos que estar de um dos lados. Ou somos fiéis, ou somos infiéis. Mas Deus nos chama a atenção para que possamos escolher ser fiéis. O verso 14 nos apresenta os fariseus zombando de Jesus ao ele descrever a parábola do administrador infiel. E ele responde e os manda examinar as escrituras para aprenderem o que de fato eles precisavam saber sobre a fidelidade. E no verso 17, Cristo diz que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então, é preciso que entendamos que nós devemos proceder com fidelidade em tudo. No verso 18, há uma abordagem sobre a lei e os profetas. Aliás, sobre o divórcio. E podemos pensar o que tem a ver isso com a fidelidade. Então, quando Cristo fala sobre o divórcio e o adultério, ele está falando de coisas que são idolatria. Então, os fariseus estavam muito apegados à idolatria. E um dos assuntos que Cristo abordou foi esse, sobre o divórcio, o abandono de esposa repudiada pelo seu marido. No verso 19 ao 31, nós encontramos a tão conhecida parábola do rico e Lázaro. Para os que creem na imortalidade da alma e no céu para os bons e o inferno para os maus, o uso dessa parábola é a confirmação do que acredita. Porém, analisando a verdade sobre tais assuntos no decorrer de toda a Escritura, não encontramos nenhum apoio a essa ideia. Nós encontramos nessa parábola mais uma lição sobre a fidelidade e a infidelidade também. Em todo o capítulo 16, o assunto é sobre o bom e o mau uso dos bens que recebemos da mão de Deus. Então, se não soubermos usar os bens que Deus nos confia, nós seremos também fiéis para com Ele em tudo. E ele chama a atenção para a palavra de Deus, para que possamos aprender o que é fidelidade. E nós devemos confiar somente a Deus as nossas finanças, os nossos bens, que Ele coloca na nossa mão, para que possamos, com sabedoria, nos comportar diante de Sua palavra
e do seu amor e a sua misericórdia. Deus, eu oro para que eu seja sempre fiel com os bens materiais que me deste, e para com eles servir e glorificar apenas a Ti. Amém.